Nós vamos dar então continuidade à nossa série de exposições na Epístola de Paulo aos Colossenses. Então eu peço a vocês, abram as suas Bíblias comigo na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Nós hoje oficialmente entraríamos no primeiro domingo do Advento, mas nós temos que terminar a série de pregações em Colossenses, então nós não faremos os 4 domingos na igreja a respeito do Advento, apenas os 2 últimos, porque nós vamos terminar. Boas notícias, irmãos, a série de Colossenses termina no próximo domingo. Eu não sei vocês, mas eu tenho sido extremamente encorajado e abençoado por Deus, à medida que eu estudo, que eu leio e que eu preparo as mensagens. Eu espero que elas tenham também sido bênção de Deus na vida de vocês. Mais uma vez, obrigado pelo sustento, pelo suporte em orações, pelo encorajamento após as mensagens. É tudo para a glória de Deus e dádiva de Deus na nossa vida como igreja local. Amém? Colossenses 4, nós leremos do versículo 2 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Irmãos, a passagem que nós lemos, Paulo ele aborda 2 assuntos que são bastante delicados para nós cristãos. Ele aborda a oração e o compartilhar o evangelho com descrentes. Todas as vezes que alguém sobe, não somente nesse púlpito, mas em qualquer lugar, ou todas as vezes que alguém fala a respeito, ou prega a respeito desses assuntos, oração, e na nossa vida de oração é como devemos orar, e aí nós olhamos para nós mesmos e vemos que não oramos e não somos dessa forma, nós nos constrangemos e ficamos envergonhados. Ou quando alguém fala a respeito de compartilhar o evangelho com descrentes, nós no nosso íntimo pensamos, esse assunto de novo? Não, pula para o próximo, pastor, passa para frente. Nós não queremos ouvir sobre essas coisas. Nós ficamos constrangidos, nós ficamos irritados quando esses assuntos vêm à tona. Nós preferimos que se fale sobre qualquer outra coisa do que oração e compartilhar o evangelho com descrentes. E por que isso é assim? Irmãos, nós vivemos numa sociedade que inverteu os valores. As pessoas elas se esquecem de Deus, amam as coisas e usam as pessoas. Nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos e usarmos as coisas. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas usam os outros e amam as coisas. Nós temos aí uma epidemia de redes sociais e pessoas que ficam perdidas em telas e em cuidar da vida dos outros ou em debates infindáveis sobre política e qual é a melhor opção. E nós nos esquecemos de amar a Deus, ao próximo, como a nós mesmos e a usarmos as coisas como boas dádivas de Deus. E isso leva as pessoas a se esquecerem de quem Deus é. Mesmo nós, cristãos, que viemos à igreja, que ouvimos o evangelho, somos membros de uma igreja local. Isso nos leva a nos esquecermos quem Deus é e o seu poder agindo por meio do evangelho. Se isso não fosse o suficiente, algo pior acontece. Nós nos esquecemos do poder de Deus agindo em nós também. Do poder transformador de Deus na nossa vida diária. O que nos leva, então, a termos a oração como um tabu e a desistirmos da oração. Porque nós começamos uma vida de oração e desistimos. Nós começamos e desistimos, então nós pensamos que isso não é algo para nós. Nós também, por não termos uma vida de oração, ou não nos sentimos encorajados a respeito do evangelho, nós, quando ouvimos falar sobre compartilhar o evangelho, nós temos medo, porque nós não queremos que outros nos identifiquem como cristãos. Então nós temos que dar o nosso testemunho, falar a respeito de Jesus, porque eu não sei falar, eu não sei as coisas, eu não posso, como pastor, falar a respeito de Cristo
na verdade, nós fazemos isso porque somos movidos por medo, porque nos esquecemos de quem Deus é, porque amamos mais as coisas do que a Deus e as pessoas. Mas a boa notícia do Evangelho, meus irmãos, e o tema dessa breve mensagem, é que eu e você podemos sim perseverar em oração e viver com discernimento a nossa vida diária nesse mundo, de forma a agradar a Deus e a testemunhar ousadamente de Cristo e da sua obra na nossa vida. Por quê? Por causa do poder dele que habita em nós, por meio do seu Espírito. Então, como perseverar em oração? É a pergunta. Isso me leva aqui ao meu primeiro ponto nessa manhã. Apenas 2 pontos nessa manhã. O primeiro ponto, nós podemos perseverar em oração se vivermos a nova vida em Cristo, com vigilância e discernimento, regados pela gratidão a Deus por sua obra em nós. Dessa forma nós podemos perseverar em oração. Se vivemos a nossa vida em Cristo, com vigilância e discernimento, cheios de gratidão pela obra de Deus em nós. Irmãos, vivemos tempos tão estranhos, em que as pessoas se importam mais com as coisas do que com as pessoas. E as pessoas buscam, em primeiro lugar, as coisas que são menos importantes. Seja recursos, seja fama, seja virar um influencer digital, se é que isso é algo real. As pessoas querem reconhecimento, querem importância, elas querem outras coisas que não as coisas importantes. Mas eu e você precisamos buscar, em primeiro lugar, as coisas mais importantes. E nós temos o exemplo de Paulo aqui. Irmãos, quando Paulo escreve aos Colossenses, nós já vimos sobre isso, ele estava preso, algemado, no corredor da morte, prestes a ser sentenciado à morte. Ele estava na antessala do martírio. Ele estava com o pé na sepultura, podemos dizer. Com a cabeça perto da guilhotina em Roma. Só que ele não estava, irmãos, preocupado com reputação, com qualquer outra coisa. Ele estava preocupado com as coisas mais importantes, com o reino de Deus, com a obra missionária. Irmãos, Paulo não estava inativo, mesmo preso, porque da cadeia ele estava comandando a obra missionária. Paulo não era um preso qualquer, nós sabemos. Ele não estava lá porque ele tinha cometido crimes. Ele estava lá por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Cristo. E Paulo não iria deixar que a prisão o impedisse. Porque Paulo tinha as primeiras coisas em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça, a proclamação do Evangelho. E mesmo preso, então, Paulo fazia a obra missionária, em primeiro lugar, por meio das suas cartas, mas principalmente por meio da oração. Irmãos, vocês se lembram como Paulo inicia a sua carta aos Colossenses orando por eles? Vocês devem se lembrar nas suas leituras bíblicas de como Paulo inicia as suas cartas orando por aqueles irmãos e irmãs, com uma única exceção, com a epístola de Paulo aos Gálatas, porque a coisa estava tão terrível lá que ele tinha que logo repreender eles, e não teve tempo nem de orar por eles. Mas Paulo era alguém que vivia uma vida de oração, porque ele entendia que isso era algo prioritário na vida dele. Porque a oração, nós sabemos, é a comunhão com Deus. Seja comunhão com Deus em ações de graça, seja comunhão com Deus em forma de petição, por nós mesmos ou por outros. A oração é a comunhão com Deus. Existe algo mais importante no universo do que termos comunhão com Deus? Existe algo mais importante no universo, além de conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou? Não, não existe. Porque na verdade essa é a vida eterna. Jesus ora por mim e por você, dizendo que nós também tenhamos a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Redentor e Salvador, que foi enviado por Deus para nos salvar. É por isso que a oração precisa estar no centro da vida cristã. Eu e você precisamos priorizar as coisas mais importantes em primeiro lugar. E a oração, como crentes no Senhor, é uma delas. Irmãos, eu não quero dizer aqui viver murmurando orações em todo o tempo onde você está, mas a ter um espírito voltado para Deus e a cultivar uma vida de oração, individualmente e com a sua família.
E para cultivar uma vida de oração, nós temos algumas ferramentas. E a principal delas é a própria palavra de Deus. Eu e você precisamos ler a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque ao fazer isso, nós vamos aprender que nós precisamos orar. Porque a oração é comunhão com Deus. Nós vamos ver modelos de pessoas orando. Paulo, por exemplo. Mas nós teremos nos evangelhos o maior de todos os modelos. Aquele que, mesmo sendo Deus, mesmo andando na terra de Israel, com sandálias, com aquelas ruas empoeiradas, sofrendo acusações e tendo que aguentar o pecado dos outros, que ao mesmo tempo estava sustentando todas as coisas pelo seu poder, porque de forma alguma ele deixou de ser Deus, enquanto estava aqui fazendo a obra que o Pai o enviou. Este mesmo homem, Deus, decidiu orar e ter comunhão com Deus, porque ele sabia que isso é a coisa mais importante em todo o universo. Conhecer o único Deus verdadeiro e ter comunhão com Ele. E ao fazermos isso, irmãos, ao orarmos, nós aprendemos que nós precisamos estar alertas o tempo todo, por causa que a nossa vida é uma batalha espiritual. Se nós oramos, ou lermos a Bíblia, e entendemos a importância da oração, nós vamos começar a entender que a nossa vida é um campo de batalha espiritual, onde o nosso antigo mestre quer novamente nos dominar, quer novamente nos acorrentar. E nós vamos começar a entender as coisas então. E é por isso que Pedro nos diz, irmãos, na sua primeira carta, para sermos sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o inimigo de vocês, o nosso inimigo, nos diz Pedro, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vejam, a nossa vida é uma batalha espiritual. E o diabo está ao derredor, procurando alguém constantemente para devorar, para levar de volta para o reino das trevas e para longe de Deus, para aprisionar novamente pelos grilhões do pecado. Por isso, irmãos, é que nós precisamos vigiar. Ou seja, estarmos alertas o tempo todo aos problemas e aos perigos que nos cercam, seja no nosso núcleo familiar, seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos, seja na nossa igreja local. Jesus nos diz que nós precisamos orar e vigiar para não cairmos em tentação. Irmãos, sexta-feira eu estava falando com os homens a respeito da importância de cultivar e guardar na igreja local. E eu usei um exemplo de Neemias e de como eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém com a colher de pedreiro numa mão e com a espada na outra. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos vigiar como Neemias durante a reconstrução dos muros de Jerusalém. Pequeno contexto aqui. Israel, o povo de Deus, por causa do seu pecado, da sua rebeldia contra Deus, Deus os tinha punido, os tirando da terra que ele havia prometido. Eles estavam no exílio, mas Deus, pela sua graça e amor e por causa das suas promessas, estava trazendo de volta o povo do exílio para a terra prometida. E Deus move o coração de Neemias e faz com que todas as coisas cooperem. E ele consegue levar vários e vários homens israelitas para Jerusalém para reconstruir a cidade que estava devastada. E ele chega lá e ele precisava trabalhar. E eles começam a trabalhar. Só que quando eles começaram a trabalhar, a batalha começou a surgir também, porque os inimigos do povo de Deus não queriam que eles reconstruíssem a cidade de Deus, e não queriam que eles reconstruíssem o templo, eles não queriam que Deus fosse adorado e conhecido entre as nações. E o que Neemias faz, irmãos? Ele nos conta que ele orou a Deus. A primeira coisa que Neemias faz, ele ora a Deus e confia em Deus, porque aquela obra pertencia a Deus, era a respeito de Deus e da cidade de Deus, a Jerusalém. Mas ele, como proteção contra os inimigos, coloca homens de guarda de dia e de noite contra os inimigos. Então eles estavam reconstruindo os muros aqui e os guardas estavam ali com as espadas, atentos contra os inimigos. Vejam, eu e você precisamos viver dessa mesma forma. Eu e você precisamos entender como Neemias a batalha em que nós estamos. E confiar em Deus por meio da oração. E permanecermos vigilantes na nossa vida. Em todas as situações em que nós nos encontramos. É por isso, irmãos,
que eu e você precisamos vigiar por um lado, mas para entendermos as batalhas que nós nos encontramos, para discernirmos as coisas, nós precisamos exatamente disso, de sabedoria ou de discernimento por outro lado. Eu e você precisamos entender as batalhas e para isso precisamos de discernimento. Porque a batalha, irmãos, isso aqui é muito importante, que nós temos que travar como cristãos, não é contra os demônios e os poderes das trevas. Nós não temos que vir aqui agora nos reunir e batalhar contra potestades, principados e poderes das trevas e declarar a vitória de Jesus e declarar que eles estão amarrados ou qualquer outra coisa que nós possamos na nossa mente inventar. Não! Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo já triunfou sobre todos os poderes das trevas na cruz. Cristo já tem a vitória e com Ele nós também já temos a vitória. Irmãos, a nossa batalha também não é contra aqueles que nos odeiam, contra os nossos inimigos. É por isso que Paulo vai dizer, olha, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra as pessoas que realmente nos odeiam, seja no trabalho, seja em qualquer outro ambiente. E nós sabemos que nós vamos ter inimigos. Nós sabemos que nós vamos ter pessoas que não gostam de nós por causa da nossa fé, por causa de quem Cristo é em nós, por causa de quem Cristo é de fato e de verdade. Então nós temos que entender, irmãos, que a nossa batalha não é contra aqueles que nos odeiam. Não, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Irmãos, nós temos também que entender, e esses são tempos perigosos em que nós vivemos. Nós temos que entender que a nossa batalha também não é, irmãos, contra as forças políticas do mal. Seja de esquerda ou de direita, a depender do espectro em que você se encontra. A nossa batalha, irmãos, não é contra as forças políticas das trevas. Sabe por quê? Porque Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos, e toda a autoridade é constituída por Deus. Nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que possamos viver pacificamente e termos uma nação próspera, apesar de concordarmos ou não com elas. Jesus, irmãos, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então a nossa batalha não é contra demônios e anjos das trevas, contra poderes espirituais, contra pessoas que nos odeiam, ou contra as forças políticas do mal, que vão destruir o Ocidente. Não, Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Eu e você precisamos de discernimento para travar a batalha contra o nosso verdadeiro inimigo. E o nosso verdadeiro inimigo está mais próximo do que nós imaginamos. Ele está dentro de nós. O nosso verdadeiro inimigo é o nosso coração pecaminoso. É o nosso próprio pecado. Essa é a batalha espiritual que eu e você temos que continuamente travar contra o nosso próprio pecado, sendo vigilantes e sóbrios, como nos diz Pedro, para que o inimigo, o diabo, que anda em derredor, não nos trague como um leão, não nos devore. E não nos leve de volta às trevas. Irmãos, a nossa batalha é contra o nosso próprio pecado, porque é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Não são as forças políticas das trevas, porque na verdade a igreja triunfa sobre essas coisas. Há relatos de missionários e de pessoas a respeito de locais onde a igreja é perseguida, e a igreja triunfa a despeito das forças políticas das trevas. A nossa luta não é contra os nossos inimigos, mas contra o nosso próprio coração pecaminoso. E se nós entendermos essas coisas e formos capazes de aplicar essa verdade na nossa vida, seremos capazes, irmãos, de viver a nova vida em Cristo, pelo poder de Deus, com vigilância e discernimento. E essa vigilância e discernimento não vão se tornar um peso para mim e para você. Sabe por quê? Porque vigilância e discernimento são regados pela gratidão à obra de Cristo na nossa vida. Porque Ele já venceu as trevas, Ele já conquistou todos os poderes, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, Ele nos ama e nada nem ninguém ou coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que vigilância e discernimento têm que ser regados pela gratidão. E a gratidão, meus irmãos, é um componente importante da verdadeira vida cristã. E gratidão aqui é ação de graças. É louvar a Deus, é reconhecer a Deus pelas boas dádivas.
é ter um coração cheio de gratidão em resposta ao dom de Cristo na nossa vida e a salvação dada por Ele a nós, a nossa própria fé que vem dEle e a nossa própria adoração a Deus em comunidade. É por essas coisas que precisamos estar repletos de gratidão pela generosidade de Deus na nossa vida. Eu e você temos muitos motivos para sermos gratos, mais do que às vezes nós estamos conscientes. Deus nos guarda, Deus nos ama, Deus irá completar a sua obra em nós até o fim dos tempos. Então a gratidão pela obra de Deus, irmãos, a nossa igreja local, precisa ser o motor que move a nossa vida de oração. A gratidão a Deus pela obra dele na sua vida e na vida dos nossos irmãos precisa ser esse motor que move a sua vida de oração. Então você persevera na oração e vive a nova vida em Cristo com vigilância e discernimento, regados pela gratidão a Deus. Dessa forma, você não vai ser mais escravo das circunstâncias para orar, dos seus próprios sentimentos, do seu estado de espírito. Não, hoje eu não estou bem, eu não vou orar. Não, você vai perseverar em oração, porque você é grato a Deus pela obra dele na sua vida. Você não vai ser confundido pelo engano do pecado. Você, quando as tentações vierem, você está vigilante, você é sóbrio, você estará discernindo as coisas e você não será enganado pelo pecado. Você não vai ser mais escravo do seu próprio coração e dos seus desejos pecaminosos. Não, porque você recebeu um novo coração, uma nova natureza e vai viver de acordo com essa nova natureza, no poder de Deus agindo em você. Assim, dessa forma, somos capazes de perseverar em oração. E nós começamos a entender, então, que a oração, irmãos, não é algo que nós vamos convencer a Deus aquilo que eu preciso. Nós vamos agora mover os céus e a terra para que Deus faça a minha vontade, ou vamos decretar e declarar e profetizar, ou qualquer outra coisa. Não, mas nós vamos entender que a vida de oração a qual nós somos chamados a ter é para dobrarmos a nossa própria vontade, a vontade daquele que é soberano e reina sobre tudo e sobre todos. A própria vontade de Deus na nossa vida e em toda a terra. É por isso que Jesus nos ensina a orar com: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pense no exemplo de Paulo, mais uma vez. Irmãos, havia muitas coisas pelas quais Paulo podia ter pedido oração aos colossenses. Irmãos, orem pela minha libertação. Irmãos, orem para que o meu julgamento seja anulado. Irmãos, orem para que esse ímpio desse imperador seja fulminado por Deus e eu seja liberto da cadeia. Paulo podia orar por isso e por muito mais coisas. Ou ele podia orar também: me ajudem a descansar e a ter uma morte pacífica. Eu quero morrer de velhice, não com a espada no pescoço. Mas, irmãos, ele só pede à igreja para orar que ele tenha força e oportunidade para realizar a obra que Deus o havia encarregado de fazer. Ele não pede por libertação, ele não pede por qualquer outra coisa, porque Paulo sabia que as coisas mais importantes devem vir em primeiro lugar. E a coisa mais importante na vida de Paulo era o comissionamento dele para proclamar o evangelho a todas as nações. E é por isso que ele pede isso, que Deus concedesse graça a ele para ajudá-lo a fazer aquilo que Deus o havia encarregado de fazer. Para o apóstolo, irmãos, era mais importante ser um ministro fiel do que um homem livre. Porque ele sabia que ele poderia estar preso, mas a palavra de Deus jamais estaria algemada. Então, nas orações de Paulo na prisão, a preocupação dele não é ser liberto, mas é em que Cristo fosse conhecido e glorificado. Eu e você, irmãos, também precisamos agir assim como Paulo na nossa vida diária, com sabedoria e discernimento, a fim de glorificar a Deus e testemunhar do Evangelho. Isso me leva, então, ao meu segundo e último ponto nessa manhã, e já irei encerrar. Agora, a questão é: como saber como viver com sabedoria nas nossas relações diárias, na nossa fala diária, nas nossas ações diárias, e com isso glorificar a Deus e testemunhar do Evangelho? Como viver dessa forma nas diferentes situações em que nos encontramos nesse mundo quebrado e caído por causa do pecado? Como viver dessa forma no trabalho, na universidade, com os nossos amigos e com os nossos parentes descrentes?
São essas as perguntas que nós precisamos responder. E a resposta do Evangelho, irmãos, é simples. Nós podemos viver dessa forma. Se nós discernirmos as prioridades, as coisas mais importantes em primeiro lugar, se nós discernirmos as prioridades, nós vamos aproveitar bem o tempo que o Senhor nos dá. E vamos viver no mundo de acordo com o Evangelho, ou com a vocação a qual nós fomos chamados. Depois que Paulo pede oração pelo seu ministério, por o avanço do Evangelho, ele agora se volta para o testemunho dos colossenses. Paulo precisa testemunhar, mas os colossenses daquela época também precisavam testemunhar. E ele desafia eles a serem sábios na maneira de agir com os que são de fora. Ou seja, os não cristãos, aqueles que não confiavam em Jesus como Senhor e Salvador. No nosso contexto hoje, os nossos amigos, parentes, colegas de trabalho, colegas de universidade, que não são crentes no Senhor. O que nós precisamos nessas circunstâncias em que nos relacionamos com essas pessoas, e à medida em que nós vivemos em um mundo afastado de Deus por causa do pecado, é sermos sábios, irmãos. E fazer com que os nossos encontros com essas pessoas deem frutos para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo quando ele ordena que os irmãos sejam sábios com os de fora. Que eles tenham relacionamentos que frutifiquem para a glória de Deus. Que apresente Cristo, o Salvador. E o foco de Paulo aqui é que eu e você precisamos ter um estilo de vida evangélico, no sentido de o evangelho no centro. Viver de tal forma que a nossa vida proclame a Cristo no mundo e dê glória ao seu nome. E isso quer dizer respeito, então, à nossa conduta diária, a como eu e você vivemos no trabalho. Será que as pessoas nos identificam como cristãos no trabalho, na universidade? Será que os nossos parentes sabem que nós somos crentes no Senhor e temos valores inegociáveis em relação à nossa fé? Ou nós vivemos como se fôssemos um deles? Irmãos, as pessoas do mundo, elas não têm sabedoria e discernimento espiritual. Mas as pessoas do mundo entendem muito bem das coisas do mundo. E elas observam os crentes. E eles percebem que quando alguém é de fato genuinamente crente, essa pessoa não pertence ao mundo. Porque ela não tem sabedoria, ela não tem discernimento espiritual nenhum. Mas ela sabe, porque ela observa. E eu e você, então, não podemos ser, irmãos, pedra de tropeço, dificuldades para essas pessoas, não testemunhando de Cristo, mas envergonhando o Evangelho. O nosso viver deve ser algo como irrepreensível, digno da nossa vocação, seja em palavras, em comportamento, seja no nosso namoro, no nosso casamento, nos negócios que nós fazemos, no nosso estudo, no nosso trabalho, no nosso testemunho. Precisamos viver de modo a honrar e a glorificar a Deus no mundo. Aquilo que nós cremos precisa estar em harmonia com a nossa forma de viver no mundo. E para viver no mundo, nós precisamos daqueles pontos anteriores, vigilância e discernimento regados pela gratidão. Porque então, essas coisas vão fluir para o nosso comportamento. Se nós vivemos uma vida de oração, com discernimento e sabedoria e vigilância, isso vai fluir para o nosso comportamento. Nós não vamos ser desleixados em relação à nossa prática cristã, no nosso dia a dia. Mas, um parênteses aqui. Eu e você, por sermos diferentes, por sermos santos no mundo, separados de Deus, não podemos, irmãos, porque nós não somos chamados a isso, a termos um complexo de superioridade santificado. Talvez vocês conheçam pessoas que têm um complexo de santidade, de superioridade santificado. Agora eu sou crente, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ah, malditos os pecadores. E esses aí que vão na igreja ainda também aqui, ó, sabe? Nós temos naturalmente, queremos ter naturalmente esse complexo de superioridade santificado, entre aspas. Nós não somos chamados a isso, irmãos, a julgar os outros. Nós somos chamados a proclamarmos as boas novas, a servirmos como alguém que testemunha de Cristo para o pior dos pecadores. Nós não podemos olhar para aquela pessoa e dizer, pô, esse cara aí apronta todas contra a esposa. Esse cara aí mente no trabalho, não está doente nada e falta. Eu não vou proclamar o evangelho para ele. Eu não vou. Ele não
merece. A grande verdade é que nenhum de nós merece. Nenhum de nós é digno. Eu e você poderíamos ser, talvez antes da nossa conversão, piores. Mas é pela graça de Deus que nós estamos aqui, ouvimos o Evangelho e temos a nossa vida transformada. E não estamos atolados na lama do pecado. Por outro lado, irmãos, nós não podemos também pensar que somos chamados para viver como ímpios, dando um mau testemunho. Eu e você não somos chamados para brincar de igreja aos domingos. E de segunda a sábado são coisas do mundo, é o meu trabalho, a minha família, são coisas seculares. Não, é um grave erro quando nós colocamos as coisas em caixinhas. Porque, na verdade, Deus é o Senhor de todas as coisas. E não podemos dividir as coisas. Temos que viver para Deus na igreja local e no mundo. Nenhuma dessas duas formas, irmãos, seja ter um complexo de superioridade santificado ou viver como um ímpio no mundo, é uma forma de viver de maneira sábia no mundo. Não é. O que então é viver de maneira sábia no mundo? Nós vivemos de maneira sábia no mundo quando nós usamos o nosso tempo e a nossa energia, seja no nosso trabalho, seja nos nossos afazeres domésticos, seja nos nossos estudos, para a missão de Deus no mundo, em todas essas situações em que nós nos encontramos. Você não precisa ir para uma floresta, evangelizar os índios que nunca foram alcançados, nunca ouviram o evangelho, para ser um missionário da palavra de Deus. Você pode ser um missionário enviado por Deus no seu trabalho, na sua sala de aula, no seu lar, na sua família estendida, na sua rua, no seu bairro. Nós somos chamados para a missão de Deus no mundo, em todas as situações da nossa vida. Seja enquanto nos encontramos como estudantes, como profissionais, como marido, como mulher, como pais, nós somos chamados para ser missionários de Deus. E isso é viver de maneira sábia no mundo. Mas para isso, Paulo vai dizer, a nossa palavra precisa ser temperada com sal. Nós precisamos ser graciosos no falar. A nossa palavra precisa ser sempre verdadeira, irmãos, oportuna, edificante e agradável. Nós não podemos ser rudes com a nossa fala, uns com os outros e com aqueles de fora, senão iremos testemunhar mal a respeito de Cristo. A nossa palavra precisa ser temperada com sal, ou seja, não pode ser insípida, sem sal, nem muito salgada. Sal demais é ruim, e sal de menos também é ruim. Sal só é bom, só traz sabor às coisas na medida certa. Então eu e você precisamos fugir desses dois fatores na nossa vida. Não fazemos diferença nenhuma, ou sermos críticos demais e julgarmos os outros. Vivermos como ímpios ou termos um complexo de superioridade santificado. É por isso que Paulo, irmãos, nos desafia a buscar sabedoria de Deus para cada oportunidade em que nós nos encontramos. Seja na academia, seja numa caminhada, para proclamar Cristo e a sua salvação de uma maneira que seja cativante e repleta de graça, porque provém de um coração regenerado e transformado. Eu e você devemos orar para que Deus nos permita responder e termos oportunidades de evangelizar as pessoas com base na situação e necessidade em que elas se encontram. E isso nós só podemos, irmãos, pelo poder de Deus operando em nós. Então sim, irmãos, nós podemos ter uma vida de oração e viver com discernimento a nossa vida diária no mundo, de forma a agradar a Deus e a testemunhar de Cristo, por causa da obra dele e porque ele tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Vamos orar?